Bem, e esse último mecanismo também tem a ver com o excesso de glicose. E o organismo, numa forma de tentar compensar esse excesso, vai destinar essa glicose excessiva a se ligar a outros compostos orgânicos, como as gorduras e as proteínas. É um processo chamado de glicação, que normalmente acontece, mas pelo fato de a diabetes, aliás, pelo fato de a glicose estar muito aumentada, no quadro de diabetes ele acontece com muito mais intensidade, beleza? Essa glicação resulta na síntese de produtos finais de glicação avançada, os famosos AGEs. Essa sigla tá no inglês, tá? Não são ácidos graxos essenciais, pelo amor de Deus. E esses produtos finais de glicação avançada são compostos que danificam as células. Primeiro porque eles podem recrutar células inflamatórias, eles alteram a funcionalidade dessas células inflamatórias, elas ficam mais reativas. Segundo porque eles podem atuar no endotélio capilar, danificando ele. Lembrem-se que isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo que essa célula está suscetível ao estresse oxidativo, tá? Então, as células que já estão fragilizadas, como a do endotélio, por exemplo, é danificada, tá? Bem como algumas células musculares lisas, também presentes aonde? Na túnica média das nossas artérias. Ou seja, as nossas artérias também podem ser danificadas por esses produtos finais de glicação avançada. Além desses danos provocados na túnica íntima nas células endoteliais, tanto pela suscetibilidade ao estresse oxidativo que elas têm, tanto porque esses produtos finais de glicação conseguem alterar o metabolismo das proteínas, as células musculares lisas presentes nas nossas artérias também vão ser danificadas. Fora o fato de que essas moléculas conseguem aprisionar lipoproteínas, como o LDL. A partir daí, daqui para frente é só para trás, né? Porque se as células endoteliais e as túnicas que envolvem os vasos sanguíneos estão danificadas, suscetíveis ao estresse oxidativo, e esses produtos finais de glicação avançada conseguem aprisionar moléculas de lipoproteínas, eu tenho o quadro perfeito para que se desenvolva a aterosclerose, um processo que envolve a deposição de lipoproteínas nas túnicas arteriais e que dificulta a contratura e a regulação do lúmen, né, do fluxo dessas artérias. Não é à toa que o termo arteriosclerose tem o sufixo sclerose, né, de esclerosado, que significa rígido, pouco móvel. E isso é ruim, porque se a artéria tem uma mobilidade dificultada, ela não consegue fazer a regulação de fluxo sanguíneo correta e ela pode ter maior possibilidade, por exemplo, de sofrer um aneurisma, já que a artéria tem que se dilatar e voltar a contrair para poder contrarregular, né, como uma forma de se adaptar à pressão dos ventrículos, né? Quando ela está esclerosada por causa dessa deposição de lipoproteína, ela perde essa elasticidade, ela fica esclerosada, o que aumenta a chance de, quando a pressão sanguínea passa pela artéria e ela deveria se dilatar para comportar essa pressão, ela vai, ao invés de esticar, vai arrebentar completamente. E como tudo isso já não fosse o suficiente, o que acontece é que esses produtos finais de glicação avançada conseguem interagir com proteínas, que são compostos presentes nas nossas células comumente. Então, esses efeitos são variados. O primeiro deles é que, uma vez que eles incidem sobre as células endoteliais, que já sofreram danos oxidativos, esses elementos vão conseguir provocar uma redução na síntese do óxido nítrico, que é um fator vasodilatador. Essa redução de óxido nítrico só corrobora para a aterosclerose mais ainda, para diminuir a mobilidade arterial e piorar a possibilidade de uma doença vascular. Bem como a deposição de matriz extracelular também se torna uma característica marcante num quadro de diabetes. Isso porque esses produtos finais de glicação avançada conseguem interagir com algumas proteínas presentes na matriz extracelular e aumenta o metabolismo dessas proteínas, aumentando a síntese de matriz extracelular. E em vasos sanguíneos tão pequenos como os capilares, por exemplo, ter uma maior quantidade de matriz extracelular faz com que os capilares percam essa capacidade de dilatar.
Eles são tão fininhos, tão pequenos, que o leve aumento de matriz extracelular limita quase que completamente a capacidade que eles têm de regular o fluxo. Logo, o fluxo capilar tende a diminuir porque o vaso capilar perde um pouco da sua mobilidade, logo, a entrega de nutrientes e oxigênio para aquele tecido fica prejudicada. Por isso que numa situação na qual uma pessoa diabética sofre um corte, um arranhão, o processo cicatricial é muito lentificado, porque esses compostos avançados, esses produtos de glicação, estão exercendo todos esses efeitos aqui simultaneamente. O endotélio já está no estresse oxidativo, ele produz menos óxido nítrico, tá? O diabético tipo 2 tem interleucinas secretadas. As interleucinas medeiam processos inflamatórios que reduzem a regeneração. Tá? Além do fato de que o dano no endotélio aumenta a síntese do fator von Willebrand, que é um fator a favor da coagulação. Ou seja, todos esses fatores aqui, em consonância, contribuem para que o paciente diabético tenha dificuldades de fluxo sanguíneo, porque os vasos arteriais e capilares têm a sua capacidade de regulação de fluxo comprometida. Segundo, doenças vasculares a nível de coagulação, porque o metabolismo das proteínas fica alterado graças a esses agentes aqui, e proteínas, eu me refiro aos fatores de coagulação, que são vários, tá? E terceiro, porque um desses fatores tão importantes, né, que associados a esse processo, que é esse inibidor, o nome dele é pai. É literalmente isso, cara. Não tem coisa mais bonita e poética do que isso. Esse inibidor aqui, ele, quando está reduzido, que é o que acontece no quadro de diabetes, reduz a quebra dos trombos, né? Ou seja, favorecendo alguns quadros de trombose. Esse é o inibidor do ativador de plasminogênio, é isso, caramba. Todos esses fatores corroboram para essa situação deplorável e clínica do diabetes mellitus. E no final das contas, o que nós temos é a flexibilidade do vaso diminuída, aumento de atividade pró-coagulante por causa dos efeitos provocados por esses produtos finais de glicação avançada, beleza? E, claro, o aumento da proliferação de células lisas e aumento de síntese e deposição de matriz extracelular. Por isso, o diabético tem problemas de fluxo sanguíneo, que pioram ainda mais a regeneração, porque não vai ter nutriente chegando na velocidade suficiente para repor e renovar aquele tecido. A síntese de fibroblastos também fica afetada por causa desses agentes. No fim das contas, o excesso de glicose traz repercussões metabólicas negativas a nível sistêmico. Ou seja, não tem como dizer que o paciente diabético não vai ter nenhum tipo de repercussão controlada, vai ser disseminada. Fora o fato que eu nem mencionei os rins, né? Os rins vão sofrer para tentar eliminar essa glicose, vão sofrer um estresse de filtração, pode ter uma insuficiência renal aguda. E uma insuficiência renal aguda, se evoluir para uma insuficiência renal crônica, pode diminuir a quantidade de síntese de eritrócitos por causa da eritropoietina. Então, o diabetes mellitus é capaz de provocar uma cascata enorme, uma gama infinita de patologias. É por essa razão que é tão importante entender o prognóstico dessa doença, o tratamento e as formas de prevenção, para que a taxa de sobrevida e qualidade de vida dessas pessoas aumente consideravelmente. É claro que eu não mencionei todos os pormenores da fisiopatologia do diabetes e de todos os seus tipos de repercussões clínicas, como por exemplo a retinopatia diabética. Mas isso daí eu imagino que seja um incentivo para que você vá, pegue a literatura e se debruce sobre essa maravilha que é a ciência. Bom, eu espero que estejamos bem conversados até aqui e eu espero que vocês estejam bem. Até o nosso próximo encontro.